Olá, boa tarde. Sei que vocês são jovens e, assim como eu, passam a maior parte do tempo em algum tipo de plataforma digital. Seja ela um jogo. Qual moleque nunca jogou um Free Fire, hein? Ou as meninas, vai me dizer que não compraram algo na Shein. E os dois mais comuns, que seriam o WhatsApp e o Instagram. Mas você já parou para pensar como todos esses apps foram desenvolvidos? Como fazer para que seu personagem suba um capa ou peito mesmo? Ou como fazer um vestido que você gostou ser levado para o carrinho? A palavra para isso é programação. Milhares de linhas de códigos foram feitos para que os aplicativos que conhecemos hoje em dia sejam o que são. Não vou te dar uma aula de como programar em 10 minutos, até porque isso é impossível, mas deixa eu mostrar a magia de programar. Vou ensinar em 10 minutos como funciona a tal programação. Bom dia, meu nome é Orlando, vou falar um pouco sobre algoritmo e lógica de programação. Bom, é importante que vocês entendam que, para você programar, como o colega Alexandre falou, é necessário que você entenda o algoritmo. O algoritmo é uma sequência de passos que é dada para você chegar a um determinado objetivo. Pense como, por exemplo, trocar uma lâmpada. Para você trocar uma lâmpada, você precisa dar funções, ações para uma pessoa, para que ela realize e assim chegue a um determinado objetivo. Por exemplo, para trocar uma lâmpada, você fala com uma pessoa. Pegue a lâmpada nova, se pegue uma escada, se dirija até a lâmpada queimada, bote a escada, suba a escada, desenrosque a lâmpada, tire, coloque a nova e teste. Ou seja, isso aqui seria um algoritmo, uma lógica que você segue para poder chegar a um determinado objetivo. Aplicando isso à programação, você dá ao computador funções para ele poder realizar. Beleza. Nessas funções, nós chamamos algoritmos. Os algoritmos eles vão receber variáveis. As variáveis vocês devem imaginar como sendo um armário. Um armário você tem divisões por gavetas e cada gaveta vai ter uma página. Essa página seria uma variável. Beleza. Então vamos pensar da seguinte forma. Você tem no computador uma série de gavetas. Nessas gavetas você vai nomear. Essas nomeações elas devem começar com letras e podem terminar com letras ou números, mas eles não podem ter caracteres específicos, como por exemplo, exclamação, interrogação ou qualquer outro. Tudo bem. A partir daí você cria uma gaveta e dentro dessa gaveta ela vai precisar armazenar um tipo primitivo. Existem quatro tipos primitivos. Esses quatro tipos primitivos são inteiro, real, caractere e lógico. É importante entender que o inteiro são todos os números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 2, 3, 4. Os reais são números fracionados, ou seja, podem ser 1,5, 1,2, ou seja, eles podem armazenar a altura de uma pessoa, podem armazenar o peso de uma pessoa, tudo bem. E aí nós temos os caracteres. Os caracteres eles podem ser números, podem ser letras, podem ser caracteres específicos, como por exemplo, exclamação, interrogação, como eu falei anteriormente. Entretanto, quando você coloca um número com um caractere, você não pode realizar operações aritméticas com ele. Por exemplo, se você cria uma variável que vai receber um número em 1, e esse número em 1 vai ser 5. Essa variável, se for um caractere, você não pode pegar esse número e subtrair por outro, somar por outro, dividir ou qualquer outra coisa. Mas você pode usar esse número como uma senha. Então, se esse número for igual a senha, então está correto. Ok. A partir daí, nós temos também o lógico. O lógico, precisamos entender que ele é um valor binário. Ou seja, ele pode ser tanto verdade quanto falso. E é apenas isso. Ou seja, você não pode ter uma terceira opção, que seria chamada terceira exclusiva. Então, a partir daí, você chega à ideia de verdade e falso. Então, vamos criar uma frase. Se fizer sol, eu vou à ponta negra. Ou seja, aqui nós temos uma frase. Se fizer sol, eu vou à ponta negra. O negativo dela, se não fizer sol, eu não vou à ponta negra. A partir daí, nós temos duas ideias. Se fizer sol, positivo, eu vou à ponta negra. Verdade. Se não fizer sol, negativo, eu não vou à ponta negra. Negativo. Correto. A partir daí, nós criamos um algoritmo, em que ele seria uma estrutura de loop e uma estrutura de condicional. A estrutura de condicional, você precisa entender que é, se uma determinada ação for verdade, o computador ele vai seguir um passo. Se for falso, o computador vai seguir um outro passo. Aplicando ao exemplo da lâmpada, nós podemos dizer que, se uma lâmpada for testada e ela não estiver queimada, nós não vamos trocar. Mas, se nós testarmos e ela estiver queimada, então nós iremos trocar. A partir daí, nós fazemos com que o computador, ou a pessoa, que é o exemplo do caso, ela realize duas ações diferentes a depender do contexto. Nós também temos a estrutura de looping. A estrutura de looping aplicada, por exemplo, a uma sala de aula com 50 alunos, você precisa catalogar o nome do aluno, a nota do aluno. E catalogar também, por exemplo, a soma das notas.
Para fazer isso, você poderia muito bem pegar e catalogar isso um por um 50 vezes, ou seja, copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar 50 vezes. Isso seria um trabalho escravo, muito chato e quase impossível, porque isso aqui é um exemplo se fosse 50 pessoas. E se fosse, por exemplo, 300, 100, isso seria impossível. Portanto, a gente precisaria criar uma estrutura de looping. E essa estrutura de looping serviria para quê? Para a gente conseguir fazer com que todo o algoritmo, ao invés de se repetir 50 vezes, ele se repita apenas uma única vez e consiga interligar a relação entre máquina e pessoa de forma que a pessoa consiga apenas escrever o nome da pessoa e a nome, sem precisar repetir várias vezes. A partir daí, nós conseguimos criar um algoritmo estruturado e muito mais do que fazer a função. O algoritmo ele deve ser resumido, deve ser bom, deve cumprir a função dele. É importante pensar que o algoritmo serve para muitas coisas. Num caso mais complexo, para criar um aplicativo, um site, mas podemos pensar também de uma forma mais simples, como por exemplo um algoritmo que serve para fazer uma calculadora, para catalogar livros, catalogar o número de pessoas, notas, para fazer operações aritméticas e muitas outras coisas. Então é muito importante que vocês aprendam isso. Nós fazemos os algoritmos através de linguagens. As linguagens nada mais são, por exemplo, o inglês, o alemão, o russo. A diferença é que cada linguagem ela vai ter uma função e essa função ela vai ser melhor aplicada em determinada linguagem para exercer determinado objetivo. Nós temos, por exemplo, o Python, o Java, o C++, o C, a linguagem C. E atualmente nós usamos o Portugal, que para vocês é mais simples. Entretanto, nós iremos na próxima aula, dada pelo nosso professor Pedro Luiz, explicar um pouco sobre Scratch. O Scratch nada mais é do que um simulador de uma linguagem que ela vai servir para explicar para vocês de uma forma mais didática como seria programar, como seria fazer com que por meio de quebra-cabeças você fazer um joguinho, uma coisa muito legal. Então é importante que vocês aprendam isso, tá bom? Eu agradeço desde já, peço encarecidamente que vocês sigam as nossas redes sociais, a gente tem Instagram, tem YouTube, por favor, e agradeço, tá bom? Peço a Deus que vocês aprendam e muito obrigado. Vamos partir para a parte boa, a parte da programação. Vamos lá. Primeiro você vai acessar o site do Scratch, scratch.mit.edu. Bom, aqui tem a parte de explorar ideias e o sobre do site. Na parte de explorar você consegue ver todos os jogos feitos. Tem muita coisa, dá para fazer muita coisa no Scratch. Quando vocês entrarem, provavelmente isso daqui vai estar em inglês. Então, quando vocês forem criar os jogos, vocês vêm aqui na aba de criar e tudo aqui vai estar em inglês. Então, vem aqui em configurações, logo do lado do símbolo do Scratch, idioma e só mudar para português brasileiro ou idioma que vocês preferirem. Nós vamos fazer um joguinho bem simples, apenas para exemplificar, mas assim, usar o máximo de coisas possíveis que o Scratch disponibiliza para a gente. Uma parte importante para caso você vá fazer vários jogos é sempre nomear eles. Vamos colocar aqui um joguinho só, joguinho obstáculo, para você poder identificar quando quiser mexer no projeto de novo. Esse aqui é a parte de cenário, onde vai aparecer o gatinho, onde ele vai se mover, onde todo o jogo vai ocorrer. Aqui são a parte dos atores, no caso são os personagens que vão ficar no jogo, e os cenários. Para mexer de uma forma melhor nessa parte, vamos aqui na parte de fantasias, onde podemos configurar e mexer tudo nos atores e no gato. E também temos a parte de cenário, onde podemos configurar. Vamos criar um cenário rapidinho. Vamos pegar esse quadrado aqui, fazer um retângulo desse lado. Vamos colocar na cor verde. Assim. E uma outra cor desse outro lado. Vamos colocar num verde mais escuro. No Scratch, quando você está criando jogos, essa diferenciação de cor é importante para manter os níveis, para criar inimigos e para fazer qualquer outro tipo de coisa. E também temos a aba de sons, onde podemos colocar, para caso algum evento ocorra, colocar um som de exemplo dizendo que algo ocorreu. Aqui, por exemplo, também tem outros sons, onde você pode procurar no próprio Scratch, que ele tem vários sons. Vamos colocar aqui um som de alerta, o alert. E também você pode importar seus próprios sons no próprio computador do seu notebook para poder criar seus jogos de forma mais personalizada. Agora sim, vamos para a parte de código. A parte do ambiente, vamos fazer algo mais simples para usar e exemplificar de forma melhor para vocês. O ator, ele tá muito grande, esse gatinho aqui. Vamos diminuir ele. A gente vem aqui, nessa parte de baixo, em tamanho. Vou colocar ele aqui para 40. Aqui. Aqui ele já está num tamanho bom. Eu quero que esse gatinho, o nosso ator 1, ou o nosso ator principal, atravesse dessa área para outra. Só que vamos colocar obstáculos no caminho, claro. Então, temos a parte de movimentos,
aparência, som e eventos, controles, sensores, operadores e muita coisa que o Scratch disponibiliza para criar esses jogos. Vamos fazer primeiramente a movimentação do nosso ator principal. A gente quer que ele se mova daqui para cá. Fazendo ele se mover apenas 10 passos é óbvio que vai ficar muito fácil, o que não é o nosso objetivo. Nós queremos fazer um joguinho mais complicado, mais difícil. Então vamos pensar em algo aqui em eventos. Quando alguma tecla for clicada, vamos colocar para ele se mover. Vamos colocar a seta para a direita. Quando clicarmos, o gatinho vai se mover. Mas ele está se movendo muito livre, ele pode ir para qualquer canto. O jogo está bem no começo ainda. Então, e agora que o nosso gatinho está podendo se mover livremente, basicamente livremente pelo mapa, vamos criar os primeiros obstáculos para ele. Vamos vir aqui nessa opção, nesse gatinho bem aqui do canto, selecionar um ator e vamos na parte de pintar. Assim vamos criar um novo ator, podemos colocar como inimigo e vamos colocar algo simples nele, simplesmente um quadrado azul. Vocês podem ver que quando ele criamos ele pela primeira vez, ele fica muito grande. Podemos vir aqui na parte de tamanho e diminuir ele para o tamanho que quisermos. 10. Vamos colocar ele para iniciar aqui e vamos criar um outro. Podemos vir aqui, apertar com o botão direito e duplicar. Criamos um outro igual a ele. Vamos colocar nessa parte de cima. Então eu quero que esses dois blocos se movimentem de um lado para o outro, de cima para baixo. E quando o gato encoste neles, ele perca. O jogo acaba. Vamos aqui na parte de controle, pegar esse bloco C, ele vai verificar se essa condição, se esse diamantezinho aqui está ocorrendo, que nesse caso vamos usar esse bloco C para fazer uma verificação, ou seja, tudo que estiver ocorrendo e for verdadeiro dentro deste bloco, dentro deste diamantezinho do bloco C, o que estiver aqui dentro irá ocorrer. Então vamos colocar nossa verificação aqui, vamos colocar está tocando na cor, podemos vir aqui e mudar de cor, vamos ir nesse conta-gotas e colocar a cor do inimigo. Então quando ele tocar na cor C, estiver tocando na cor, vamos colocar o nosso gatinho aqui, ele está na posição 0. Então vamos vir aqui na parte de movimentos, tem aqui vá para x menos 206 e y igual a 6, que é a posição em que o nosso gatinho está, o que o nosso ator principal está. Essa posição ela é atualizada a todo momento em que o gatinho estiver. Por exemplo, eu coloquei ele daqui para cá, o x e o y mudaram assim como mudaram aqui, só que quando o bloco já está aqui dentro, ele não muda. Então dá sempre para fazermos isso. Vou colocar aqui ele de volta e toda vez que iniciar o jogo vou colocar justamente ele para ir para essa posição. Então vá para menos 216 no Y6. Tá meio confuso, tá tudo separado, mas a gente vai juntar todos esses blocos de comando agora. Para iniciarmos o jogo, na parte de eventos, que quando essa bandeirinha verde, que é isso daqui, for clicada, ele vai ir para essa posição, que é a posição em que ele está agora, e nós podemos começar o jogo. Quando a bandeirinha verde for clicada, ele vai ir para essa posição inicial dele. E quando ele começar a se mover, essa verificação aqui não vai ocorrer, ele só vai ocorrer quando o jogo iniciar. Então temos que colocar para sempre ocorrer. Por isso, vamos aqui na opção de controle e colocar aqui sempre. Ou seja, tudo que quando a bandeirinha verde for clicada, ele vai ir para essa posição e sempre vai verificar se o nosso personagem está tocando está tocando nos inimigos. Então, agora com essa movimentação e com os inimigos prontos, podemos iniciar o nosso joguinho por agora. Ainda tem muita coisa para a gente fazer. Podemos também colocar para ele ir para cima ou para baixo, para ele ir de cima para baixo. Vamos aqui, podemos duplicar, Ctrl C, Ctrl V e mudar a seta. Seta para a direita, podemos ir para a seta para baixo. Então, fazendo o nosso boneco se mover, nós terminamos a primeira parte, que é a movimentação do nosso boneco. Agora podemos fazer a movimentação dos inimigos e obstáculos.
No caso dos inimigos, a gente não vai mexer eles vão ser como se fossem bots. Então podemos fazer deslize por 1 segundo até certa posição. No caso do inimigo 2, que é esse daqui de cima, esse daqui, ele está na exata posição, nessa posição aqui, que o bloco está indicando. Então podemos colocar ele aqui para baixo, para pegar a segunda posição dele, para ele ir até essa posição. Ou seja, nessa parte de deslize por 1 segundo até, vamos ver o que acontece quando iniciamos. Ih, rapaz. Vamos aqui na parte antes. Claro, vamos aqui na parte de eventos. Quando o ponteiro verde for clicado, sempre deslize por 1 segundo até a posição final dele. E toda vez, sempre que a bandeira verde for clicada, colocamos ele para ir para a posição inicial, que nesse caso vá para essa posição dele. A posição inicial dele era essa daqui. Então vamos montar aqui, menos 39, Y 147. Temos que o jogo iniciar. Olha só, o jogo já ganhando vida. Ele vai ir e voltar a todo momento. E podemos fazer isso também para o inimigo 1, com o mesmo bloco de código. Vamos fazer a mesma coisa para o inimigo 1. Vamos pegar o vá para centralizarmos ele, colocar ele sempre na posição em que o jogo foi iniciado. A posição, claro, pegar a posição inicial dele para ele ir para outro lugar. E a posição final dele. Pronto. Temos toda a movimentação que precisamos para o nosso inimigo, para o nosso bot, para o nosso obstáculo. Então vemos aqui na parte de controle, sempre deslize por 1 segundo até a posição final, que é onde ele está agora, e depois volte para a posição inicial, que é aqui. E toda vez que a bandeira verde for clicada, vá para essa posição inicial e o jogo continua, os dois inimigos se movendo. Pronto, e agora podemos jogar. Vocês podem ver que quando o gatinho encosta no inimigo, ele volta para a posição inicial. Foi nessa exata coisa, nesse exato bloco de comando que fizemos isso. Que se estiver tocando na cor, então ele volta para a posição inicial. Quando clicarmos na tecla seta para a direita, o gatinho se move. Mas e agora, a parte de qual que é o fim? Então, na parte de fim, podemos colocar aqui a mesma verificação do si. E para fazermos essa parte de vitória, quando o nosso ator principal chega do outro lado, vamos fazer a mesma verificação que fazemos que quando ele toca no ator. Então, vamos pegar que é o evento, quando a bandeira for clicada, sempre, ele vai sempre verificar se essa condição é verdadeira ou não. A condição, se ele está tocando na cor. Ele estiver tocando na cor, vamos mudar aqui a cor, vamos contar gotas, pegar a cor da chegada. Se ele estiver tocando nessa cor, então vamos colocar para ele tocar um som, para que ele toque um som e que diga fim por 2 segundos. Vamos testar. Pronto, como vocês puderam ver e ouvir, está funcionando. E esse é o jogo bem básico, o jogo de obstáculos. Claro que vocês podem fazer jogos muito melhores, muito mais trabalhados, como por exemplo esse joguinho aqui, onde aparecem inimigos, você pode atirar e tal, e toda vez que o inimigo encosta você, você perde uma vida, e quando perdemos todas as nossas vidas, aparece a tela de Game Over. Então é isso, se vocês gostaram, deixa o like e compartilhe para um amigo de vocês que também tem interesse em aprender programação. A gente se vê.